E aí galera, beleza? Bem-vindos à nossa terceira aula de ASP. Agora a gente começa a dar um pouco mais de dinamismo às nossas videoaulas. A gente vai trabalhar com formulário hoje. Vamos aprender um pouquinho sobre o que é formulário, os objetos comuns de formulário, como recuperar esses dados em uma outra página, duas opções de envio, escolher opções dentro desse formulário e depois trabalhar com um pouquinho mais avançado aqui, que são aquelas caixas de seleção e a caixa memo, a famosa caixa memo, aquela que a gente digita um texto maior do que o normal. Então para começar, vamos abrir o nosso Notepad. Meu Chrome já está aqui a postos, e no Notepad eu vou criar minha primeira página. Vou salvar lá na pastinha C2. Netpub root ASP aula 3. Esse aqui vai ser o meu form.html. Vou deixar maiúsculo aqui para ficar melhor. Form.html. Prontinho, o meu form. E do lado de lá, depois a nossa página ASP. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que um formulário serve para troca de informações entre seções ou páginas. O que significa isso, galera? Que um formulário é um recurso que o HTML tem para que eu possa digitar algumas informações e poder enviar para um cadastro ou para uma consulta. Então, ele é muito parecido com os formulários convencionais que a gente vê por aí, de preenchimento de nome, endereço, CEP, e é muito fácil construir. Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho com o form. A tag que abre o form, chama-se form mesmo. É imprescindível que mesmo no form ou em todos os objetos, eu dê nome aos objetos. Então esse form vai chamar form1, por exemplo. E dentro do corpo do form, eu começo a escrever que objetos eu gostaria que o form tivesse, ou que terá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um texto simples aqui, nome, pontinho, e aqui na frente, ou embaixo, depende, lembrando que não adianta eu pular a linha aqui que o HTML vai reconhecer na frente. Eu vou colocar o meu primeiro objeto de form, que é o input type text, que é o mais comum, sempre dando nome. Nesse caso, como é uma caixa de texto, txt nome. O que eu tenho até aqui? Eu tenho input type, que é um tipo de entrada texto, que eu estou chamando de txt nome. Então eu tenho nome na frente e essa caixinha aqui do lado. Ok? Pronto, vou deixar assim mesmo, salvar, Ctrl S, vou lá no Chrome e vou acessar meu local. Localhost, curso ASP, aula 3, form.html. Esse aqui é o meu input type texto que eu posso escrever. Ok? Mas por enquanto ele não tem função nenhuma. Então um outro input que eu vou colocar aqui, e aí eu vou forçar uma quebra de linha, é o input type, deixar maiúsculo, né? Submit, que é um tipo de botão que eu uso para enviar o formulário. Para esse aqui eu não preciso dar nome, mas eu gostaria de trocar o seu valor. Eu vou deixar sem o valor para vocês verem como que ele é na aparência. Salvo. Tá vendo aqui, ó. Se o Windows tiver em inglês, vai vir um submit aqui. Você pode mudar essa label aqui, enviar, colocando aqui o value. Então, value, por exemplo, manda. Faço isso, automaticamente ele muda a label aqui. Então eu posso clicar aqui, e aí nesse momento, quando eu clicar aqui, ele não vai fazer nada, porque o meu form aqui não tem destino, né? É só um formulário. Então eu vou adicionar um destino aqui, que é um action. Action é para onde ele vai quando eu clicar no submit. Então eu vou pedir para ele carregar a página ASP. Então isso aqui é um arquivo, né, que não existe, então eu vou salvar. Quando eu atualizar o browser aqui e mandar, ele vai tentar carregar a página ASP, e repare, ele está passando aqui txt nome vazio. Então o que ele está fazendo? Ele está chamando o arquivo página.asp, tem uma interrogação aqui no meio,
e passando o único objeto que eu tenho lá, que é o txt_nome, sem valor nenhum. Eu vou escrever aqui meu nome e vou enviar. Ele vai continuar dando erro, mas ele já vai mandar dentro da txt_nome Ivan. Significa que eu preciso, né, construir essa página ASP. Mas antes disso, vamos colocar um outro input type aqui. Só que esse não vai ser submit. Esse vai ser reset ou reset, que é para limpar. Ou seja, você tem um formulário e quer zerar, começou escrevendo errado, por exemplo, você usa o reset. Então, por exemplo, se eu clicar no manda vai, se eu clicar no limpa, todos os objetos que tiverem dentro da minha página, ele vai limpar. Então nós temos aqui o submit e o reset. Vamos colocar eles lá embaixo. Vamos acrescentar um outro input type aqui. Esse é a senha. Então eu vou abrir aqui o input type e aqui eu vou colocar o tipo dele como password e o nome, chamar de caixa, porque é uma caixa também, senha. Pronto. E forçar, deixar lá embaixo para ficar mais fácil, um BR para ele forçar aqui os dois botões. Ok? Então eu tenho um novo objeto aqui do tipo password. Vamos ver o que ele faz. Então nome, e aqui na senha, olha só o que ele faz. Ele mascara aqui o que você escreveu pelos pontinhos. Padrão senha, né? Continua, manda. Olha lá. Página aspa, txt_nome que está aqui, txt_senha que está aqui. Bom, então precisamos resolver uma outra coisa agora. Eu não gostaria que quando eu mandasse as pessoas vissem o que está sendo passado por aqui. Então o form ele tem dois tipos de métodos, que são métodos de envio. O primeiro método é o get. Vamos lá ver o que o get faz. Então mudei, opa, volta mais um, F5, mudei para get, vou colocar aqui, vamos mandar. O get é o default, é o padrão. Eu tenho um outro modelo que é o post, de postagem. Nesse modelo, tudo que eu escrevo, repara, ele não passa o parâmetro aqui, mas ele passa para a página, ele só não demonstra aqui na string, no cabeçalho, na URL aqui, ok? Então a gente sabe que tem o get e o post. Eu vou deixar sempre no get para a gente poder enxergar o que está acontecendo lá, mas eu recomendo o uso do post, ok? Nesse momento, a gente agora precisa construir a nossa página ASP lá para receber pelo menos o nome e a senha do rapaz aqui. Então vamos, um novo arquivo, e esse aqui eu vou chamar de página.asp. Não se esqueça de salvar na página certinha, né? Na pasta certinha, root, curso ASP, aula 3. Beleza? Nessa página então, a gente vai trabalhar a primeira requisição, né, testando nosso form. Cabe uma dica aqui. Quando eu usar o método igual a get, a instrução correta para recuperar o valor de uma variável, de um parâmetro de formulário, é o request query string, deixa minúsculo, request.queryString. Quando eu for usar aqui no form o método post, o correto é usar request.form, ok? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com queryString. Se você não quiser usar nenhuma das duas, apenas o request está de bom tamanho. Então vamos começar com o request queryString. Antes disso, vamos mudar o modelo lá para get. Get, ok, ou default, né? E aqui a gente vai recuperar o que? Bom, então o parâmetro que eu estou usando aqui, o objeto que eu estou usando aqui é o txt_nome, que é a caixinha do nome. Então eu quero no queryString, abre parênteses, o nome desse objeto. E isso aqui eu preciso associar alguma coisa, então eu vou associar uma variável chamada nome, por exemplo. E aqui embaixo eu vou responder na tela para poder visualizar esse nome. Fecho, salvo, vamos lá, 5, João. Ok, manda, João. Se eu quiser melhorar essa apresentação, eu posso colocar aqui nome, uma literal e comercial nome, juntando a variável nome com essa expressão aqui, literal. Tenho lá nome igual a João. Agora a alteração do método. Se eu usar aqui o método post, aqui eu troco para form.
Mas no nosso caso, a gente vai trabalhar apenas com o request, tá? Então eu vou deixar com a instrução request. Então eu vou deixar aqui no método get para a gente poder ir vendo como as coisas estão sendo passadas, e aqui usar o request que tem o mesmo efeito. Então request e o objeto que você está pegando lá. Vamos olhar aqui no browser. Ana, ok? Então agora vamos recuperar também a caixinha de senha. Senha, request, txt, senha. Fecha, vamos validar, txt, senha, ok. Aqui a gente está mostrando o nome, solta um BR, e aqui a gente vai soltar a senha. Ok. Aqui trocar pela variável senha. Salvou, limpou, atualizou, né? João, senha 123. Repara. Opa, problema do BR. Ah, o BR é um código HTML, né? Então nós temos que ou abrir o formato HTML e depois voltar para o ASP. Ok? Então eu tenho ASP, ou então forçar um BR aqui. Coloco um e-comercial e um BR. Ok? Então eu posso trabalhar assim, colocando aqui, né, como uma string, para ele colocar no browser, ou abrir e fechar o código. Mais fácil trabalhar daquela forma. Nesse caso ele vai pular duas linhas. Então, duas linhas. Se eu tirar isso aqui, eu continuo dentro do código ASP e forcei um HTML aqui dentro. Pronto, pulou uma linha só. Legal? Então a gente tem um form que chama uma página ASP, que passa um nome e uma senha. Agora tem um outro form aqui bacana, que é um form tipo hidden, onde você pode passar um parâmetro sem aparecer no formulário. Isso é muito legal para uma senha escondida ou para um parâmetro que você quer recuperar de uma página na outra. A instrução do input hidden é muito simples. É o nome dele, é o tipo dele, hidden, e o valor que ele tem. Por exemplo, vou colocar aqui uma palavra-chave. Chave. Bem original, né? Então, palavra-chave. Só isso. O que vai acontecer com esse hidden? Aqui no formulário, vou voltar uma página, não vou ver nada. E eu não vou passar nem nome nem senha, mas quando eu enviar, e aqui também eu não vou ver, quando eu enviar eu consigo recuperar ele do lado de lá. Ou seja, na página ASP. Então, o nome dele é... Aliás, ele não tem nome aqui. O nome é parâmetro, vou chamar de param, tá? Atualizei o browser. Olha ele aqui, ó, param, chave. Então, quando eu for lá na página ASP, eu consigo recuperar esse cara, chamar de param, minúsculo, param, request, param. Pronto. E aqui é a mesma história. Consigo jogar um BR aqui, entre aspas, e aqui soltar parâmetro escondido, né? Então, chave, parâmetro, trocar um pouquinho aqui esse valor, e ao invés de chave eu vou colocar x e tal, tá? Como se fosse uma sequência aqui criptografada, cifrão, porcentagem e exclamação. Salvo também a página, volto para cá, o hidden não aparece, nome Ivan, senha 123. Então repara, Ivan, senha, chave, tararara. Beleza? Então a gente já tem aqui um formulário melhor construído. Agora, a gente já viu como funciona aqui, dá para fazer por query string, por form ou simplesmente por request. A gente já viu os dois métodos de envio, que são o get e o post. Lembrando que o post esconde a string e o get mostra. Vimos aqui esses tipos de objetos. E agora vamos olhar esses outros dois aqui, que são bem legais, o rádio e o checkbox. Então vamos colocar aqui um BR, e vamos escrever um input type maiúsculo, type rádio. Qual que é a função desse objeto? São bolinhas, onde você pode escolher uma das opções. Lembrando que o fundamental
O segredo está no nome. O nome das opções tem que ser igual. Então vou colocar, por exemplo, sexo. E o valor dessa bolinha vai ser de mask, de masculino. E aí na frente eu vou escrever a opção masculino. Forçar um BR para ele descer. Vou copiar. E aqui o nome tem que ser o mesmo, né? Porque o objeto ele vai permitir uma outra escolha. Femin. E aqui feminino. Feminino. Isso aqui que eu estou escrevendo em preto é só o texto que vai na frente. Eu posso escrever o que eu quiser. O que vale é o valor que eu estou passando aqui pelo parâmetro. Então eu posso colocar fen e mas. Pronto. Aqui eu posso colocar uma expressão para ele poder escolher e um BR para pular. Vamos ver como é que se comporta isso na página. Opa. Tá aqui, ó, masculino e feminino. Se eu escolho masculino e mando sexo igual a mas. Se eu escolho feminino e mando sexo igual a fen. Como é que eu recolho isso lá na nossa página ASP? Da mesma forma que eu fiz até agora. Sexo request e o nome do objeto. Por isso o nome tem que ser igual. Sexo. Posso colocar aqui o response.write. Sexo declarado igual a, e aqui coloco a variável sexo que está aqui em cima. Salvo. Executo. Sexo declarado feminino. Masculino. Sexo declarado masculino. Beleza? Esse é o rádio. Agora vamos dar uma olhadinha no checkbox. Então, o checkbox, por exemplo, eu posso colocar opções da input type aqui, né, para já deixar pronto. Input type checkbox. Esse checkbox aqui eu vou chamar, por exemplo, de estados. Eu vou colocar o valor desse checkbox como SP. Eu vou escrever SP na frente. Vou colocar um outro check aqui. Opa. Aqui. Vou chamar de estados também. Vou colocar RJ. RJ. Olha só como é que ele vai se comportar. Estados. Vai ficar bonitinho, né? BR. Como é que fica? Como ele se comporta na página. 5 SP e RJ. Então não vou marcar nada aqui, vou colocar só SP. Repara lá, estados SP. Quando eu escolho Rio, repara, estados SP, ele passa duas vezes o mesmo parâmetro. Isso não é legal. Então o que eu preciso fazer aqui? Vamos ver se você está esperto. Colocar diferente. Colocar estados 1, estados 2, por exemplo. Vamos ver como é que ele funciona. O efeito é o mesmo aqui, ó, SP e RJ. Por exemplo, só SP, marca estados 1 SP. Só RJ, posso desmarcar, só estado 2. Dessa forma eu consigo recuperar na minha página ASP se o estado é um é outro escolhido, né? Então, por exemplo, poderia fazer isso aqui. SP request estado estados 1, ok? Quando eu der um response, controle para dizer filial em SP. Poderia fazer a mesma coisa para o Rio de Janeiro. RJ request de estados 2, filial no Rio de Janeiro. Então, olha que curioso. Estou pedindo para ele recuperar aqui em SP estado 1 e RJ estados 2. E vou executar a página. Quando eu clicar aqui, ele vai mandar o filial em SP RJ. Quer dizer, SP tudo bem, até eu marquei, mas RJ não. E o mais curioso, se eu desmarcar tudo, ele continua dizendo. Quer dizer, eu estou recolhendo aqui, mas eu não estou verificando qual que é o valor de SP. Então, por exemplo, posso dizer o seguinte, ó, se SP for igual a nada, quer dizer, não veio nada, ou melhor, se SP for diferente
de nada, então imprime isso aí. A mesma coisa no Rio. Se RJ for diferente de nada, então responde, né? Ou seja, SP tem que ser igual, diferente de vazio, e RJ também. Vamos ver como é que se comporta isso. Então F5, nada, São Paulo, filial em São Paulo, Rio, filial Rio. Se eu quiser só Rio, cliquei, mandei, apareceu o Rio aqui, filial em RJ. Legal? Essa opção do checkbox é bem bacana, né? Lembrando que se colocar junto, tem todo mundo grudado, se colocar separado, você pode recuperar. Tem outro bacana também que é o select. Select o nome, né? Então eu vou chamar aqui, por exemplo, de UF, estados também. O select é aquela caixa de combinação onde você pode escolher as opções, né? Os itens. Ele se fecha com /select. E aqui cada item eu posso colocar dentro de um option. Então, por exemplo, option SP, option RJ, option Minas Gerais. Vamos ver como é que ele se comporta. Então, select o nome e aqui as opções que eu tenho lá dentro. Então, vamos ver. Formulário. Aqui, ó. Esse é o conceito, né? Vou colocar alguns BRs aqui para forçar o bloco de os botões a irem mais lá para baixo. Pronto. Aqui, ó. JTG. Então é a mesma coisa, né? Se eu escolher SP aqui e mandei, ele vai me colocar UF igual SP. Como é que eu recupero isso na página ASP? Da mesma forma. Request, só que aqui eu vou colocar UF, né? E eu posso brincar melhor aqui. Se eu pegar o UF, eu posso começar a trabalhar com o meu select case. Lembra do select case? Vamos colocar aqui, ó. Select case, vou chamar aqui de UF. Select case, UF. Case SP, response.write, Avenida Paulista. Case RJ, response.write, Rio Branco. E a mesma coisa para Minas. Vamos fechar em select. Do mesmo jeito. Então eu estou pegando aqui a variável UF e estou recuperando o UF aqui do select name, né? UF. Se for escolhido SP, Paulista. Se for escolhido RJ, Rio Branco. SP, RJ. Ok? Salvei. Salvei. Vamos lá. Tem aqui. SP. Paulista. RJ. Rio Branco. E Minas não está acontecendo nada. Não vai mostrar nada. Mas olha que bacana, né? Já estou começando a juntar a aula 2 com a aula 3. Legal? E por último, né, não tão menos importante, o text area, que tem aquela função para a gente digitar textos maiores, né? O text area funciona com número de colunas que você quer. Então, por exemplo, de colunas, vou deixar com 10 colunas. Número de linhas que você quer, vou deixar com 20 linhas. Ele tem um nome também, vou chamar de observação. E aqui dentro eu posso colocar o texto inicial se eu quiser. Se quiser, se não precisa, senão ele abre automaticamente o box para você escrever. Vamos ver como é que se funciona. Como é que se comporta aqui o text area. Então text area, opa, um BR aqui, né? Vou colocar um HR de HTML para colocar uma linha entre eles. Text area, 10 colunas, 20 linhas. Vamos ver como é que funciona. Olha lá, 10 colunas, 20 linhas. Se eu aumentar o número de colunas, se eu diminuir o número de linhas, 10. Pronto. Conforme eu vou escrevendo, automaticamente ele vai abrindo uma opção de barra lateral para trabalhar. Quando eu enviar isso aqui, ele vai passar junto da instrução, né? Texto inicial é aquele monte de instrução. Se eu quiser evitar isso, já sabe o post.
E como é que eu recupero isso lá? Do mesmo jeito. Posso vir aqui, OBS, request. Request OBS, que é o nome do objeto. E aqui eu dou um response difícil.write, subo uma linha, lembra, um HR de HTML e junto com o valor do OBS. Então estou imprimindo na tela uma linha e imprimindo o valor que veio lá do formulário. Então salvar e vamos começar. Então nome Ivan, 123, sexo masculino, estado Rio, texto inicial, obrigado e até a próxima. Vamos ver. Sem inicial, Rio Branco, obrigado e até a próxima. Com isso a gente encerra esse último módulo e a nossa aula 3. Um abraço, até amanhã.